Na menopausa, a energia estável depende muito menos de comer pouco e muito mais de comer com estratégia. Eu sou a doutora Tatiane e quero ensinar hoje a vocês a montar um prato no café da manhã e um prato no almoço, mas sem radicalismo e que realmente vai te trazer mais energia de uma maneira muito saudável. Lembrando que esse é um conteúdo educacional. Se você tem alguma necessidade de ajuste alimentar, como por exemplo uma hipertensão, um diabetes, isso deve ser ajustado individualmente, através de um profissional, de preferência médico. Então vamos lá? Eu vou passar para vocês a regra do prato inteligente, quero que vocês anotem, tá? É muito simples essa regra, mas em primeiro lugar, a gente tem que ter uma base de proteína: frango, carne vermelha, carne de porco, peixes, ovos. São proteínas muito saudáveis, que inclusive vão ajudar o seu metabolismo a construir músculo, né? Que é o que a gente precisa para ter energia, disposição, vitalidade. O segundo ponto desse nosso prato saudável é ter uma fibra, como por exemplo, salada, legumes, frutas com casca de preferência. O terceiro ponto desse prato inteligente é ter uma gordura boa, sempre moderadamente. Então, por exemplo, um azeite, algumas castanhas, são gorduras saudáveis, mas sempre serem usadas com moderação. O quarto ponto desse prato inteligente é você ter um carboidrato, porém usar esse carboidrato de uma forma inteligente, numa porção moderada, não em grande quantidade. Você não vai usar, por exemplo, uma batata frita no seu prato. Você vai trazer mais inflamação e vai fazer pico de glicose, que não é o que a gente quer. Então, lembrando, o prato inteligente, principalmente baseado numa proteína, numa fibra, numa gordura saudável e o carboidrato sempre com moderação. Tá? Eu vou passar para vocês alguns modelos simples de café da manhã e de almoço. Então, o modelo simples de café da manhã é misturar ovos, frutas com sementes. Eu gosto muito daquela composição de sementes: chia, linhaça, gergelim, girassol e a chia, linhaça, gergelim, girassol e a de abóbora, semente de abóbora. Essas 5 sementes, elas ajudam muito a repor vitaminas, proteínas, ajudam muito o nosso intestino, ajudam a modular naturalmente os nossos hormônios. Então você fazer 2, 3 ovos ali no seu café da manhã, seja omelete, seja um ovo mexido, colocar uma fruta, um mamão, um abacate, um abacaxi. O abacate é uma das frutas melhores para nós nessa fase de alteração hormonal. E colocar de 1 a 2 colheres de sopa ali dessas sementes, desse mix de sementes, é muito bom e saudável. Você pode também optar por um iogurte natural com as sementes, misturar um pouquinho de castanhas, que é a gordura saudável. Também você pode fazer: ah, eu não consigo ficar sem o carboidrato, sem meu pãozinho de manhã. Então, faça uma pastinha ali de atum ou de frango com cottage, meio pão ou uma fatia do pão integral de preferência. Você não precisa tirar completamente o seu carboidrato, mas fazer uma escolha mais inteligente. Sempre a base não vai ser o carboidrato da refeição, sempre a base de preferência que seja uma proteína, que é o que vai te trazer mais energia, saciedade. Você vai parar com aquilo de ficar beliscando, tendo aquela vontade de beliscar toda hora. Tem muito isso quem come mais carboidrato, quem come só carboidrato. Então você vai pico de glicose, cai glicose, pico de glicose, cai glicose, e você fica toda hora com fome, com aquela vontade de beliscar. Um exemplo de modelos, né, modelos de almoço do dia a dia, de vida real, é um prato, você coloca metade do prato de salada, legumes, na outra metade você vai colocar uma proteína, um frango, um peixe, uma carne de porco, bem cozida ou assada, ovos, e vai colocar ali
um pouquinho do arroz e do seu feijão. Você não precisa tirar completamente o seu arroz e feijão, mas você vai comer de uma maneira moderada, não vai colocar aquele prato enorme de arroz e feijão, um pedacinho de proteína e salada. Você precisa ter mais proteína para ter mais energia, tá? Você pode fazer um prato com proteína, legumes, um pouquinho de azeite, colocar alguns carboidratos, como por exemplo uma batata, uma cenoura, uma batata doce ali para te ajudar também, que é um carbo que vai te trazer menos pico glicêmico, ele é um carboidrato mais saudável, tá? Agora, almoço só com salada, sem proteína, ou almoço só com carboidrato, por exemplo, um prato de macarrão, onde você vai comer o macarrão, o pão, isso não é saudável. Você vai comer, você vai ter uma saciedade ali naquele momento, mas depois de meia hora ali, você já vai estar tendo seu pico de glicose e você vai sentir muito cansaço na sequência. Então, é aquilo que eu falo sempre, a gente tem que ter uma base de proteína, fibra e gordura saudável na nossa alimentação, seja no café da manhã, almoço e jantar. Se a gente muda isso, passa para um carboidrato, você faz pico de glicose, onde você muitas vezes tem resistência insulínica, e daí você vai ter uma queda brutal da sua energia, vai ter muita dificuldade de continuar seu trabalho, suas atividades ali ao longo do seu dia, tá? Então, os erros mais comuns que drenam aí a nossa energia é só a gente colocar o carbo na dieta, pouca proteína, tomar pouca água, tá? Fazer um almoço muito leve e onde você vai ter baixa energia e ficar ó, ali tomando muito café, muita cafeína durante sua tarde. Isso vai atrapalhar ó, lá na frente o nosso sono, lá por volta das 10 da noite. Tá? Então, o mais importante é você ter essa consciência do que te traz energia, qual é o prato básico inteligente que você vai fazer no seu café da manhã, almoço e jantar. Lembrando que o jantar ele pode ser uma repetição, algo semelhante ao nosso almoço. Se você quiser fazer um caldo com alguma proteína, também é muito bom. Só lembrando que o jantar, de preferência até 18, 19 horas, quanto mais tarde você come, mais dificuldade de digerir todos esses alimentos, principalmente a proteína. Então, muitas vezes você vai ter refluxo, você vai ter uma noite de sono agitada por uma alimentação inadequada no jantar também, tá? Então é isso. Continua a sua jornada. Se você perdeu alguma aula, vai no início da playlist, no Comece Aqui, e já entenda e comece a fazer todo esse seu protocolo anti-cansaço que vai te ajudar bastante.